começo, ô Zé Valdo, desculpa te interromper, no começo estava entubando pra cacete, né? E aí eu fico numa dúvida agora, a gente vendo o caso recente do Paulo Gustavo, humorista, tomara que ele se recupere, que tá sendo entubado, por que entuba? Segundo o pessoal que trabalha com ele, falou que ele estava consciente, foi um dos protocolos para ajudar na recuperação dele. E eu queria que você falasse por que no começo entubava, lembra na Itália, que a gente vê aquelas imagens, e o que você observou agora para entubar os pacientes? Bom, com a cepa anterior lá atrás, o corticoide foi um divisor de águas, eu tinha orgulho que eu não tinha entubado ninguém. Boa. Eu tinha esse orgulho. Agora, com a cepa nova, como ela se replica mais rápido, ela inflama mais rápido, às vezes não dá tempo do anti-inflamatório fazer efeito. Infelizmente, desses 10 casos ou 12 casos que eu já vi, ou 20 casos que eu já vi, que eu tive que internar, eu tenho 3 casos entubados ou 4 casos entubados. Então, respondendo a tua pergunta, por que dessa vez eu tive que entubar? Mesmo até entrando com outro biofármaco, mas estou tirando um monte de gente do tubo, com umas outras opções de tratamento. Sou muito grato aos intensivistas dos hospitais que eu trabalho, que eles me apoiam demais. Agora, o que o pessoal tem que entender é que tem um filme de terror quando a pessoa vai para o tubo, nem sempre é verdade. Se a doença está avançando e você tem que colocar o paciente no tubo é uma coisa, mas se a doença, você está botando ele na ventilação assistida para esperar o ciclo da doença, que a doença tem começo, meio e fim, ela tem um pico, e nesse pico é que põe a vida em risco quando ele entra em insuficiência respiratória, que é a principal complicação aguda na causa de fatalidade, apesar de terem outras, tem embolia pulmonar, tem trombo, nos casos mais graves. Repito, 98% da minha estatística pessoal eu estou tratando em casa, estou falando dessa minoria para não gerar pânico. A intubação é um recurso, e por isso que ocorre também a extubação de várias pessoas. Quer dizer, esses índices altíssimos de óbito, de fatalidade, como aconteceu em Nova York lá atrás, é por falta de preparo de quem está entubando os pacientes. E aí você tem que regular os parâmetros do ventilador com parâmetros seguros. Então, quer dizer, e aí você pode ou não aumentar a fatalidade. Eu sou muito orgulhoso dos hospitais de ponta que eu trabalho, porque são pessoas extremamente bem preparadas, e eu acho que temos as melhores estatísticas do mundo. A gente não perde para ninguém, mas infelizmente esses hospitais são para uma minoria. Agora, eu acho que a gente pode proteger aqueles outros 98% se a gente observar com calma o tratamento ambulatorial que eu faço. Eu trato a grande maioria eu e vários colegas, eu não quero falar eu que parece que estou fazendo propaganda minha, não é isso. Eu e vários colegas, depois de um ano de observação. Ninguém aqui está brincando. E outra coisa que eu quero que as pessoas vejam, que atrapalha muito, são os fatos e a interpretação dos fatos. Infelizmente, talvez por uma tendência de vender mais, eu ia falar jornal do meu tempo, mas de vender mais a publicidade, de alcançar mais visualizações, eles colocam fatos, mas a interpretação dos fatos da mídia hoje são de pânico. Outro dia eu vi uma matéria de um estudo muito bem feito, diga-se de passagem, um estudo elegante, e o título da matéria é: as novas cepas podem escapar da imunidade. Não é isso que está lá. As novas cepas, elas têm mutações onde os anticorpos que a gente gerou com as vacinas se ligam e pode diminuir a eficácia de vacinas ou a eficácia de anticorpos neutralizantes. Só que o nosso sistema imunológico, ele é muito mais abrangente do que só a presença de anticorpos. Tanto é verdade que você conversa com as pessoas de Manaus e de Pará, quem está pegando de novo são os que nunca tinham pegos, é mais a classe média alta. Em Paraisópolis, a informação que eu tenho, isso precisa ser documentado, eu gostaria que quem tivesse, os números são baixos. Outro dia eu recebi de uma pessoa que os números nas favelas, nas comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, também estão baixos. Eu não sei se isso é verdade, mas eu não estranharia, considerando que a maioria das pessoas pagou um preço alto lá atrás com vidas, infelizmente, mas se imunizaram. Eu mesmo fiz o seguinte teste, eu já soltei aqui um trabalho para vocês, mostrando que tinha um estudo do primo do coronavírus, que toda vez que a pessoa entrava em contato, ele produzia anticorpos à custa de células de memória. Eu sou a prova viva disso. Eu peguei lá em abril, fui fazer, não tomei vacina,
Isso é uma opção minha, do que eu entendo de imunologia. Eu acho que as pessoas têm que tomar vacina, seguindo ou o CDC 3 meses, ou a Espanha 9 meses, mas eu tenho 90% de anticorpos neutralizantes. Por que isso? Porque isso é imunologia básica. Eu tenho células de memória e eu estou com uma exposição constante, então eu constantemente produzo anticorpos. Os meus anticorpos não caíram depois de 3 meses. Mas isso é a memória do seu corpo, né? O seu corpo identifica aquilo e ele faz que é a célula de memória que você chama. E você também deve ter, que as pessoas que a gente tratou devem ter, porque isso é imunologia básica. Agora, você não pode bater um martelo com uma responsabilidade que vai durar 1 ano. Eu sei que eu estou protegido, que o objetivo dessa vacina é desenvolver esses anticorpos, e eu não sei quanto elas desenvolvem imunidade celular. Lembrando que, em relação à segurança das vacinas, lembrando que até agora tem o que eles falam e tem o que eu observo. Um monte de colegas meus foram vacinados e não observamos grandes efeitos colaterais, tanto com a de Oxford quanto a Coronavac. E tem alguns estudos mostrando que diminui sim, essa cepa diminui sim a eficácia, mas não quer dizer que a vacina não vai ser útil, porque ela pode causar doenças mais leves, o que diminui a fatalidade e a necessidade de hospitalização. O que eu quero dizer é que existem, depois de 1 ano, opções de tratamento que evitariam internação, que é o que acontece comigo, com a doutora Carliane, com o doutor Roberto Becker, com a doutora Vânia Brilhante e com a Michele Leão, que é uma gênia que está sempre estudando isso em vários locais do Brasil, que é na cidade de Porto Feliz, que é na cidade de Porto Seguro, que é na cidade de São Lourenço. Nós temos alguns oásis no Brasil. Vamos lá ver. Eu conversei com um colega que eu gosto muito, ele falou, mas eles escondem os dados. Eu não sei, o prefeito Cássio eu sei que não, porque a gente visitou, a gente vê a população. Mas, se eles seguem o que eu faço, os meus dados, eu garanto, são auditáveis. Então, eu gostaria que as pessoas procurassem isso, porque isso é uma solução. Tentar uniformizar, mas acontece que você, às vezes, sugere um projeto, a pessoa vai lá para Manaus, começa a tentar colocar esse projeto para prevenir as fatalidades. Aí vem uma oposição, que eu não sei qual é o interesse, e impede de dar um remédio que é prescrito há mais de 40 anos, e eles esquecem do que se chama de efeito placebo, que é muito bem descrito, que o efeito placebo, que tem até os genes, os placebomas, que eles desencadeiam substâncias com propriedades terapêuticas, isso já é descrito. Então, quer dizer, não vejo porquê. Agora, por que não falam mal da vitamina D, que ela pode intoxicar em excesso, apesar de a gente saber que a vitamina D tem propriedades maravilhosas? Eu me acho estranho. Antigamente não pegavam no pé da ivermectina, pegavam da cloroquina. Eu até entendo, porque tinha uma questão política. E eu não estou aqui política, eu não estou aqui para aparecer, eu não estou aqui para ser sensacionalista. Eu estou cansado de ver gente que não tem acesso a um tratamento morrer porque está chegando tarde. Eu estou cansado de ver gente que não atende ninguém, lê o estudo e vem dar entrevista dizendo que o remédio não funciona. Isso é terrível, porque eu estou vendo que funciona. Eu via que o corticoide funcionava, tive que esperar o inglês avisar. Então, eu não sei se o remédio funciona, eu sei que o pacote, que o tratamento é individual, que eu faço, a gente tem resultados, tem muita gente que está assistindo, que está tratando com a minha equipe e que está recuperado sem precisar botar o pé no hospital. E eu tenho 10 ou 11, sei lá, desses 500 que eu vi aí, que precisou colocar o pé no hospital, mesmo tratando diretamente, mas eu estou dando alta. Então, quer dizer, não era para estar nessa situação. Agora, o lockdown de novo, aqui em São Paulo é inviável, não tem sentido você fazer um lockdown em São Paulo, numa cidade homogênea, onde você não controla as baladas. Quer ver o problema da clandestinidade? Que seja um cabeleireiro clandestino, eles relaxam, não tem aqueles cuidados. Que seja um restaurante clandestino, eles vão relaxar. Agora, quando está aberto, eles têm que seguir as leis. E essas leis de higienização, você sai de casa, você areja, não tem sentido. E se quebrar tudo, não vai ter dinheiro para construir estrutura de hospital, para comprar remédio. Então vamos olhar o contexto como um todo, nós estamos falando de vidas. São vidas que estão indo embora, e se você pesar na balança e ficar focando só nisso,
Você esquece, por exemplo, a minha irmã, que ficou lá isolada numa cidade isolada, ela mora nos Estados Unidos, ela foi diagnosticada com câncer, que ela não fez o check-up dela. Ela vai ficar boa, porque eu já vi qual é e vai responder o tratamento. Tem muita gente morrendo que não está sendo contabilizado. Cadê a dengue? Então, gente, não estou entendendo qual é o propósito disso. Eu vim aqui como médico e os meus colegas para ajudar a salvar. Eu estou me desdobrando, cheguei às 4 horas da manhã, mas eu estou cansado de falar desde março que tem tratamento e estou cansado dessa briguinha, de joguinho de interesses, esquecem o paciente, fica lá na porta dos fundos morrendo. Então, eu não estou dizendo que você que não gosta do medicamento precisa dar. Eu só estou dizendo que você precisa colher o seu medicamento, o seu paciente, desde o começo e dividir e olhar de perto. Tem paciente que eu não posso dar o remédio A, B ou C, mas eu olho ele de perto. Primeiro sinal de inflamação no pulmão, seja 5, 10%, mesmo sabendo que existe a chance de melhorar sozinho, eu suprimo a resposta imunológica e não estou sozinho nesse raciocínio. Então, é isso que a gente queria falar. Eu acho que a soberania do médico é importante. Eu acho que nós temos que ter humildade de olhar por que o remédio do outro está funcionando, por que as outras cidades têm um resultado melhor. Eu acho que juiz é para dar veredito, juiz não é para se meter na soberania do médico em comum acordo com o paciente. Em relação, se você não está causando malefício, parem de pegar no pé. E vocês também que não criticam quem não acredita, parem de criticar. Vamos colocar o paciente em primeiro lugar. Porque o que mais mata é o tratamento tardio. Medicina não se trata com kit, se trata com olho no olho, anamnese, paixão e carinho e remédio. Um remédio sem médico, com carinho, não funciona. Vamos atrás das cidades modelos, vamos parar de achar que aqui não é o berço do conhecimento, porque eu estou com um medicamento que eu estou com resultados excelentes e foi por observação, e eu acho que nós somos uma das primeiras pessoas a darem aqui no mundo com resultados brilhantes. Tem pacientes que estão me assistindo agora que sentiram na pele o efeito desse medicamento, não tem reinfecção com magnitude para causar colapso ou fatalidade. A nova cepa é mais agressiva, porque antes eu tratava todo mundo em casa, agora eu só consigo tratar 96%, 97% em casa. E só para você ter uma ideia, o peso de balada clandestina, do dia 1º ao 23 de março eu atendi 489. No outro mês eu atendi só 87, para você ter uma ideia. As vacinas ainda são experimentais, mas têm se mostrado seguras, e se elas impedirem internação e fatalidade, já está mais do que suficiente. A imunidade adquirida pela doença, ela é potente demais, inclusive com a cepa P1, tá certo? E temos que entender o propósito do lockdown. Deixar a cidade fechada achando que vai diminuir caso, o caso vai diminuir com a cidade aberta ou com a cidade fechada, porque a epidemia tem começo, meio e fim. A diferença é o preço altíssimo que você paga com vidas, porque numa hora vai acabar, como acabou nas comunidades pobres lá atrás, e como em Manaus não teve a segunda onda forte nas classes mais baixas. Eu conversei direto com o secretário de saúde de lá.